nós hoje. Vou dar o pastor Antônio Carlos para mim andar lá atrás. Quer ter o pastor Antônio Carlos conosco mais uma vez. Ontem ele trouxe uma palavra para os casais. Foi uma bênção de Deus. Né? Nós até ouvimos hoje, ligaram para nós, falaram também da repercussão que foi os casamentos. E hoje nós temos ele conosco novamente. Ontem nós estávamos lembrando, né, que a primeira vez que ele pregou, né, nós reunimos num barraco. E quando eu falo barraco, era barraco mesmo. Né? Às vezes a pessoa acha que ele está impressionando, não, é barraco de madeira mesmo. O primeiro lugar onde nós nos reunimos foi num barraquinho de madeira, devia ter uns 2,5 metros por uns 5, né? Muito apertado, não cabia 10 pessoas ali. Mas foi ali que nós começamos o trabalho dessa igreja, e ele foi lá também para Portugal, pastorear uma igreja naquela época, e esteve lá. E hoje, mais uma vez, está conosco. Queria que você recebesse o pastor Antônio Carlos, nesse momento, vai estar trazendo uma palavra de Deus para nós. Eu creio que Deus tem muito a falar com você. Se você puder olhar a pessoa do seu lado, olhar assim, no caroço do olho dele, né? E falar assim: Deus vai falar com você. Eu noto, sabe, irmão, segura um pouquinho, olha para mim de novo aqui. Eu noto que tem alguns homens que têm medo de olhar nos olhos dos outros homens. Eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê, né? Nós estamos entre irmãos. Vamos olhar de novo, diga assim: Deus vai falar com você. Deus abençoe, pastor Antônio Carlos. Amém. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero falar da minha alegria de estar aqui mais uma vez para adorar o Senhor, que é digno de toda glória, louvor e honra. Agradecer ao pastor Fabrício, agradecer ao ministério da igreja e a todos os irmãos pela acolhida, pelo convite e principalmente pela confiança de dar para nós aqui o púlpito para falarmos da palavra de Deus. Realmente nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus faz milagre. A palavra do Senhor é uma palavra de milagre. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Ela vai aonde nenhum médico vai, nenhum psicólogo vai, nenhum psiquiatra vai, enfim, ela penetra. E quando a gente percebe nas pessoas, algumas, em função do impacto da palavra, estão chorando, exatamente porque a palavra de Deus foi lá, naquele lugar que homem algum pode ir, mas onde a palavra vai e toca. Esta é a nossa esperança, que o Senhor nessa noite, através da sua palavra, faça isso, porque muito nós estamos necessitados de que a palavra de Deus mova o nosso coração, com a nossa alma. Amém? Vamos procurar o Evangelho de João nesta hora e vamos ler o capítulo 3. Capítulo 3 de João. Não importa o texto, não importa a versão da sua Bíblia, eu queria que você me ajudasse lendo assim os versículos pares. Eu leio o primeiro versículo e a igreja em voz de coro poderá ler o versículo 2 e nós vamos ler até o versículo 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te damos graça pela tua palavra. Te louvamos por este momento e te pedimos que o Senhor, por misericórdia, abra a porta da palavra e venha assim impactar nosso coração. Perdoa nossos pecados, nos ajuda a vencer na tua presença. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados amigos, meus prezados irmãos, este é o texto predileto das Escrituras sobre a salvação da alma. No contexto desse texto que nós acabamos de ler, está aquele versículo que na escola dominical nós aprendemos que é o texto de ouro das Escrituras, que se encontra no versículo 16. Quem sabe, repita comigo agora: porque Deus amou o mundo. Amém. Meus irmãos, ele é o texto predileto sobre a salvação da alma, exatamente porque ele nos apresenta uma grande necessidade, a necessidade do novo nascimento. Ele também nos apresenta o processo, como é feito isso, como acontece o processo do novo nascimento. Ele também nos mostra o resultado. Ele não nos indica somente a necessidade, mas nos aponta o processo e nos dá o resultado do novo nascimento. Nesta noite eu quero vos falar sobre verdades que Jesus falou a Nicodemos, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico pensando, por que o Espírito Santo desnudou a vida de um homem, de uma denominação religiosa? E eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que ele fez exatamente isso para nos mostrar algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu já falei aqui que eu estarei falando sobre verdades que Jesus falou a Nicodemos. E a primeira verdade que eu quero colocar aqui, que o Espírito Santo tocou no meu coração, me ensinou, que Jesus falou para o doutor Nicodemos, é que ser religioso não significa ser salvo. Preste bem atenção nessa verdade. Ser religioso não significa ser salvo. O meu amigo falou há pouco que eu estive em Portugal ajudando a pastorear uma igreja e eu fui levado a uma cidade chamada Cidade de Fátima. Não sei se alguém conhece a Cidade de Fátima. E ali tem um santuário da igreja Nossa Senhora de Fátima e que existe um pátio que cabe ali milhares e milhares de pessoas. E eu fui num dia que não era de festa, eu fui num dia que não tinha muito movimento, havia alguns turistas, e eu pude, mesmo assim, observar que naquele local em que dizem que Nossa Senhora de Fátima apareceu, ali tinha uma senhora com uma joelheira, e ela dava volta, ajoelhada em volta daquele santuário. Eu podia imaginar como aquela pessoa era religiosa. Talvez ela estivesse fazendo aquilo sem o conhecimento profundo da palavra de Deus, dentro de uma certa ignorância, mas ela estava ali dedicando a sua alma, dedicando a sua vida. Certamente ela entendeu que recebeu alguma bênção, alguma graça, e ali ela estava andando em volta daquele santuário, ajoelhada. Eu morei no Rio de Janeiro, num bairro chamado Penha, e ali todo mês de outubro tem uma festa da Nossa Senhora da Penha. Eu era solteiro e eu gostava, porque havia a festa religiosa, mas havia a festa profana, quando ali tinha barraquinha, pipoca, salgadinho, aquelas barracas de jogos, e eu gostava de estar ali. E eu percebia que aquela catedral, aquela igreja, ela ficava num lugar bem destacado, ela ficava no alto, e eu percebia que algumas pessoas subiam aqueles mais de 300 degraus de joelho, e as pessoas esfolavam os seus joelhos, sangravam, pagando alguma promessa. Eram pessoas religiosas. Sempre existiu pessoas religiosas, e nos nossos dias ainda existe. O mundo é um mundo religioso, e a guerra religiosa até exatamente por causa dos religiosos. Mas, irmãos, a grande verdade que Jesus nos apresenta é que muitas vezes
É isso que ele falou aqui para Nicodemos. Ser religioso não significa ser salvo. Se precisasse preencher um requisito de uma pessoa salvo, não tinha ninguém mais adequado senão Nicodemos. Olha o que nós lemos aqui no primeiro versículo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um homem religioso, ele era um fariseu. Que eram os fariseus? Era uma religião nos dias de Jesus, era uma religião muito ortodoxa, ou seja, uma religião muito severa, uma religião que bateu de frente com o Senhor Jesus. Eles eram tão rigorosos que eles não comiam sem lavar as mãos. Muitos rituais eles faziam, eles observavam a lei, eles eram assim religiosos. Jesus os denunciou, João Batista os denunciou, e Jesus chegou a falar que eles estavam assim perfeitos por fora, mas por dentro eles estavam imperfeitos. Nicodemos, ele era fariseu, não obstante ele ser um fariseu, ele era príncipe dos judeus. Que é isso? Não é realeza, ele não era filho de rei, mas ele era uma liderança espiritual. É como se disséssemos, ele era um padre, ele era um pastor, uma pessoa que dominava o conhecimento da lei, dos salmos, dos profetas, enfim, ele conhecia profundamente as Escrituras, meus irmãos. Mas ele foi incomodado com os milagres de Jesus, ele foi impactado com os milagres de Jesus. Ele chegou para Jesus de noite e disse: Senhor, ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Aquele homem que era professor de teologia, aquele homem que conhecia a lei, aquele homem que era um mestre em Israel, foi diante do mestre dos mestres, e Jesus fez ele perceber que ele estava realmente equivocado e que ele precisava de um milagre da salvação. Meus irmãos, nós louvamos a Deus porque há muitas pessoas nesse mundo que estão realmente não olhando para as religiões, mas estão olhando para Jesus, porque só Jesus é autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer a vocês que realmente religião sempre foi canoa furada, e eu não estou sendo assim, não estou exagerando, é uma grande realidade. Nós não podemos nos apegar na religião, nós temos que nos segurar em Jesus Cristo. Eu conheci alguém que eu fui evangelizar, e ele disse: olha, eu nasci na religião dos meus pais, vou viver na religião dos meus pais e vou morrer na religião dos meus pais. E eu pensei, que ignorância tão grande. Religião é canoa furada. Uma certa ocasião, existiu nesta terra um homem chamado John Wesley. Ele era inglês, parece que ele é o fundador do metodismo, mas era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que pregava na porta das fábricas, um homem que ganhou muitas almas para Jesus, um homem realmente de Deus. E ele era um homem completo, consagrado, dedicado. E um dia ele teve uma revelação de Deus, ele teve um êxtase, ele teve um arrebatamento, e nesse arrebatamento ele foi levado na porta do inferno. Só que o varão que estava com ele não deixava ele entrar de jeito nenhum, e ele ouvia aqueles gritos, ele ouvia aquela situação terrível, absurda, e ele, meu Deus, que coisa terrível. E o anjo que estava ao seu lado deixou que ele percebesse toda aquela situação, porque ele era um ganhador de almas. E ele teve uma ideia. Ele perguntou ao varão: ali dentro, no inferno, tem metodistas? Ele perguntou. E aí o varão disse: tem muitos. E ele parou um pouquinho assim e fez uma outra pergunta: ali dentro tem católicos? O anjo falou: tem muitos. E ele foi falando: ali dentro tem presbiterianos? E o anjo falou: tem bastante. Ele foi falando o nome das denominações. Se ele tivesse falado, ali dentro tem assembleiano, o anjo ia dizer: tem muitos. Ali dentro tem luteranos, tem muitos. E ele foi declinando as denominações, e o anjo foi dizendo: tem. E aí ele foi assim um pouquinho impactado, e o anjo pegou e levou a porta do céu. E na porta do céu ele ouviu aqueles gritos maravilhosos, ele ouviu a música celestial, mas o anjo não deixou ele entrar. E aí ele fez as mesmas perguntas: ali dentro tem metodista? O anjo olhou para ele e falou: meu Deus, nenhum. Assustou. Ali dentro tem presbiteriano? O anjo falou: não tem nenhum presbiteriano. Ali dentro tem luterano? Não tem.
Tem assembleiano? Não tem. Tem católicos? Não tem nenhum católico no céu. Tem batista? Não tem batista também não. E ele perguntou se lá no inferno tinha batista, o varão disse que tinha. E ele perguntou assim, mas quem é que está dentro do céu? E aí o anjo respondeu para ele assim: as pessoas que foram compradas e remidas no sangue de Jesus. Aleluia! As pessoas compradas e remidas no sangue de Jesus entrarão no céu, mas o religioso não entrará ali. Então, irmãos, Nicodemos preenchia os quesitos, dava os dízimos de todas as suas entradas, tinha profundo conhecimento da palavra de Deus, até ensinava, mas ele não estava em condições de entrar no céu. Meus irmãos, talvez essa palavra seja uma palavra dura, mas ela também serve de despertamento para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, ser religioso não significa ser salvo. Então você, como no dia da ceia, que o pastor lê, cada um examine a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. É uma situação muito pessoal na presença de Deus. Ou o teu irmão não te levará para o céu, a tua irmã, a tua mãe, o teu pai, o pastor não. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que realmente ter uma experiência de salvação com Deus. Ou porque a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O pastor não vai dar conta, a sua mãe e o seu pai. Então é importante você colocar essa responsabilidade no seu coração e pensar muito seriamente essa grande realidade, essa verdade que Jesus falou a Nicodemos, que ser religioso não significa ser salvo. Em segundo lugar, ele falou para Nicodemos que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Para ver e para entrar tem que nascer de novo. Diz o versículo 3 assim: disse-lhe Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é ser nascido de novo? É ser regenerado pela palavra, porque ele disse que importava a pessoa nascer da palavra e do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, nascer da água que é a palavra, ser regenerado pela santa palavra de Deus, nascido do Espírito Santo, é ser nova criatura. São Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aleluia! As coisas velhas já passaram, o mundo ficou para trás. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é nascer de novo. É uma nova vida, uma nova inclinação, é uma nova disposição para Deus, é uma entrega total, é uma vida de santidade, é uma vida de responsabilidade. Aleluias! É isso que Jesus quis dizer para aquele religioso. Para ver o reino de Deus e para entrar nele, tem que nascer de novo. Irmãos, nós precisamos ter essa preocupação no nosso coração, dizer isso em alto e bom som para os nossos amigos, nossos irmãos, porque essa é uma verdadeira realidade. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus falou para Nicodemos, a terceira verdade é que ele, Jesus, era o antítipo da serpente. Olha o versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha, oh, que coisa boa. Ali, irmãos, era mestre com mestre, o mestre Jesus com o mestre Nicodemos. Aquele homem demonstrava profundo conhecimento, e Jesus falou assim: Nicodemos, você lembra do dia que Moisés levantou a serpente no deserto? Claro que ele lembrava. Ele dominava o assunto, ele conhecia a passagem, e ele sabia todo o acontecimento que havia ocorrido naquela ocasião. E isso é em Números capítulo 21, quando o povo partiu, o povo se rebelou contra Deus, se rebelou contra Moisés, e blasfemaram, chamaram o maná que Deus mandava todos os dias de pão vil, e Deus ouviu, Deus não gostou, e Deus mandou um castigo. Deus mandou serpentes, Deus mandou cobras no deserto. Meus irmãos, que coisa triste. Aquelas cobras picavam uma adolescente, picavam uma criança,
picava um adulto, picava um velho, era uma sepultura que se abria. Em todo momento estava morrendo gente, sepultura se abrindo, pessoas sendo sepultadas, e dizimando o povo, dizimando, até que eles perceberam que era um castigo de Deus, e correram para Moisés. Moisés, tem misericórdia de nós, vai à presença de Deus, e peça que Ele tire de nós essas cobras, essas serpentes, que está dizimando o povo. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés era o homem mais manso da terra. Ele buscava o interesse do povo, ele intercedia pelo povo, e ele intercedeu mais uma vez. Ele foi à presença de Deus. Senhor, o povo está sofrendo, o povo está morrendo, tire do meio do povo essa serpente. E Deus falou: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai mandar os profissionais fazerem uma serpente de bronze, de metal, que a minha tradução fala metal, bronze é um metal também, e você vai mandar colocar essa serpente na ponta de uma haste, e você vai dizer para aqueles que acreditam, aqueles que acreditarem no que você vai fazer, no que você vai falar, se eles olharem para a serpente colocada na ponta da haste, o veneno da cobra não terá efeito, eles ficarão totalmente curados, aliviados da serpente do deserto. E Moisés fez. E todos aqueles que acreditaram naquela palavra, e no momento que era picado pela cobra, simplesmente ao olhar, aleluia, simplesmente ao olhar para aquela serpente de metal, ficava curado. E Jesus olhou para Nicodemos e disse: você está lembrado, Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto? Sim, estou, Senhor. Assim importa que o Filho do Homem, que sou eu, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, aquela serpente era igualzinha às demais serpentes, só que ela era de metal, só que ela não tinha veneno. Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele era igualzinho os demais homens, só que ele não tinha pecado. Ele disse: quem me convence do pecado? Ele era o Cordeiro de Deus, ainda é que tira o pecado do mundo. Aleluias. Ele estava dizendo para Nicodemos que quando ele fosse colocado na ponta daquela cruz, como a serpente de metal foi colocada na ponta da haste, todos quando olhavam para a serpente era curado, e quando ele estivesse na cruz, todos quanto olhassem para ele e acreditassem, para que todo aquele que nele crê, aleluia, a mordedura da antiga serpente perderia todo o seu efeito, e essa pessoa ficaria curada do pecado ao olhar para Jesus. Já se passaram 2000 anos e é a mesma coisa. O pecador que olha para Jesus, há um hino no cantor cristão da Igreja Batista que diz: terás vida em olhar para Jesus o Salvador. Aleluia, a receita ainda está atualizada. Olhando para Jesus, teremos vida e vida com abundância. Aleluia. Ele era o antítipo, ou seja, a serpente era um tipo de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu estiver falando para alguém que ainda não tem certeza da sua salvação. Nesta noite, se você olhar para Jesus e acreditar no Senhor Jesus, que Ele é o teu Salvador, aleluia, você sairá daqui salvo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque o pecado que tomou conta de todos os homens, que entrou através de Adão, aleluia, você, através de olhar para Jesus com fé e recebê-lo no seu coração, esse mal perderá o efeito na sua vida, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em quarto lugar, verdade que Jesus falou a Nicodemos, uma quarta verdade maravilhosa, é que ele foi enviado por Deus para salvar e não para condenar. Olha o versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele falou em Lucas 19:10: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.